Já parou para pensar e se questionar por que às vezes parece que Deus só abençoa o coleguinha do lado? Você já parou para pensar por que às vezes parece que Deus só responde a oração do irmãozinho do outro lado, e às vezes esse irmãozinho nem serve a Deus, enquanto a gente que está aqui servindo a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia na igreja, tudo bonitinho, às vezes parece que Deus simplesmente não está muito afim de nos responder, a gente ali precisando de um milagre, precisando de uma ajuda sobrenatural, e Deus parece que virou as costas, enquanto a gente olha para a janela e vê muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas prosperando, e a gente travado, aparentemente sozinho. E aí a gente tenta cantar essa canção, quando diz, são tantas bênçãos para contar, que às vezes a gente fala, pô, peraí, eu não consigo cantar essa canção, porque eu tô passando por meio de tribulação, de luta, de aperto, eu não consigo contar bênçãos, pelo contrário, eu só consigo contar problemas. Você já passou por isso? Ou talvez esteja nesse exato momento passando? Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, e em Deus eu consegui superar essa questão, e eu vou te mostrar como eu fiz, e talvez seja uma resposta de oração para sua vida. Mas antes, vamos dar uma olhada na letra dessa canção aqui, tá? Bom, a canção se chama Bênçãos que Não Tem Fim. Não é uma música brasileira, é uma música importada, tá? Mas adaptada pela Isadora Pompeu. Eu gosto de trazer a letra original em inglês pra gente comparar e tudo, mas eu fiz essa comparação e adaptação aqui pro português, ficou bem legal, ficou bem fiel, não vi nenhuma incongruência, então tá tudo certo, então vou usar a tradução já em português. Tem algumas coisinhas a mais na explicação do inglês, mas são poucas, então vamos trabalhar só na tradução, na versão em português, tá? Então a música começa bem assim, ó. Ainda lembro quando um milagre eu pedi. Então o autor original, tá fazendo a retrospectiva. Eu vou te falar como isso aconteceu com a minha vida, tá? Eu ainda me lembro, tá lembrando de algo que aconteceu, né? De um milagre que eu pedi com pouca fé. Sim, eu temi. Então a pessoa tava com pouca fé. Acho que o termo original também poderia ser usado as palavras esperança. Então às vezes é assim que a gente tá, né? A gente tá sem fé, sem esperança, desmotivado, fraco, e a gente pede a Deus um milagre. E aqui o autor vai falar, olha, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos para contar. Então a pessoa está olhando para trás e fala, eu tava sem fé, eu estava desesperado, no fim do poço, pedi um milagre, e hoje olhando para trás eu vi que Deus fez muito mais do que aquilo que eu pedi, né? Aí ele continua aqui, ó, 1, 2, 3. Bênçãos que não tem fim. Na letra original em inglês, ele fala assim, 1, 2, 3 até o infinito. É a mesma coisa, claro, né? Mas só para te dar essa comparação, ele está falando o seguinte, olha, eu vou tentar contar. Uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos. E, mano, dá para contar não, eu vou ficar aqui a vida toda, nunca vai acabar. Essa é a ideia desse pré-refrão aqui da música. E aí ele vem continuando, ó, perco as contas e agradeço do que fez por mim. Aí ele vem pro refrão e fala assim, ó, Deus, aí agora tá falando para Deus, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Então por isso que ela fica ali, 1, 2, 3, né? Uma forma poética de tentar contar as bênçãos, quando na verdade não se dá para contar, é infinito, não tem como. E aqui na sequência, uma outra parte da música, ela vai falar assim, ó, e nenhuma fase dura para sempre. Isso aqui é importante observar. A fase que a gente vive. Então tudo na vida é uma fase, né? E às vezes parece que a gente está na última fase, que a gente já era, o game over, né? Mas aí ela está falando, nenhuma fase dura para sempre. Por isso, eu não vou me esquecer. Cada motivo que eu tenho para ser grato. Por isso, por ter sido tão fiel a mim. Por que às vezes a gente tem dificuldade para contar bênção e mais facilidade para contar problemas? E como a gente sai desse loop infinito? A gente ora, a gente busca Deus, a gente pede ajuda para os irmãos, e aos nossos olhos parece que nada dá certo. Já passou por isso? Talvez você esteja nesse exato momento passando por isso. Nada dá certo, Deus parece que tirou férias da gente. Só abençoou o coleguinha ali da frente. E a gente, Deus parece que se esqueceu, a gente foi pro último da fila e estamos esperando ali algum momento. E às vezes
a situação é tão desesperadora que a gente acha que não vai dar certo. A gente perde sono, a gente fica aborrecido, estressado, começa a descontar em amigos, em familiares, no cônjuge, nos filhos. É ou não é? Você já passou por isso? Você está passando por isso agora, nesse momento? Eu sei como é difícil, eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida que um problema financeiro grave que a gente enfrentou, em que eu não sabia mais o que fazer. Eu estava desesperado, perdia sono, não conseguia dormir, e isso naturalmente abala, né? A gente acaba ficando estressado, descontando na família, descontando em um monte de gente, a gente não consegue produzir como antes, e aquilo vai virando uma bola de neve, e o desespero toma conta. Sabe o que aconteceu comigo? Eu sempre orando, buscando, fazendo em jejum, pedindo a Deus uma solução, uma resposta, que Deus abençoasse, né? E sempre sendo dizimista, ofertante, fazendo tudo bonitinho. Mas as coisas não estavam fluindo. E aí a gente começa a fazer igual o Jó. Onde que eu errei? Onde que está meu pecado? Será que tem alguma coisa ali? E a gente fica se questionando. E Deus, em silêncio. Até um dia que Deus resolveu me responder. E foi que nem Jó, uma pancada. Estava eu indo na padaria comprar nosso pãozinho à tarde. E enquanto eu andando e orando, né? Poxa, Senhor, me ajuda, me dá uma resposta, fala comigo, abre as portas, não sei o que, aquela coisa toda. E de repente aquele sopro bem forte aqui, sabe? E você que é cristão entende que sopro é esse? Quem é esse sopro? E eu andando na rua e de repente aquele sopro bem forte, mas ao mesmo tempo suave, com uma única pergunta: o que você quer? E eu, meu coração batendo forte, eu respondi: eu preciso de dinheiro. Direto e reto. Preciso de dinheiro para pagar minhas contas, pagar nossos compromissos, fazer nossas coisas e tal. Aliás, eu não preciso de dinheiro que caia uma mala de dinheiro, não. Eu preciso que os frutos dos meus trabalhos, eu veja isso, né? Porque às vezes você trabalha e não vê o fruto. Parece que nada dá certo, parece que você está trabalhando em vão. Você não consegue colher, você só tem dívida, tem problema, mas continua trabalhando e nada. E eu me senti dessa forma. Então, Senhor, eu não quero o dinheiro, eu não quero uma maleta cheia de dinheiro. Claro que ajudaria, mas eu quero que o fruto do meu trabalho, eu possa comer dele. Eu e minha família e tal, de forma digna, de forma próspera. Eu quero prosperar na tua presença. Aquela voz que você já entendeu que é o Espírito Santo, continuou perguntando: então tá, então se eu te der esse dinheiro, você vai voltar a ser feliz? Eu falei: vou. Você vai voltar a ter paz? Porque eu não estava em paz. Eu falei: vou. Então você já tem o Deus que você precisa. Nossa, aquilo foi um soco no estômago que eu fiquei... Como assim? Não entendi. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Eu andando ali devagarinho, indo pra padaria, começou a ministrar o meu coração e disse: Eric, existe um altar para Mamon dentro do seu coração. Ah, mas aquilo doeu. Eu falei: não, Senhor, que isso? Não, meu coração é do Senhor. Não, eu te sirvo, eu vou na igreja, eu faço tudo de ti, eu te adoro, faço jejum, faço orações. Não, que isso? E ele... Quem tem um trono no seu coração onde eu governo, não há tristeza ou falta de paz por falta de dinheiro. Aí eu queria enfiar minha cara num buraco. Eric, quem tem a minha presença sentado no trono do seu coração, consegue cantar aquela canção lá de Abacuque, né? Se não me engano é Abacuque, que fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Esses são aqueles que têm o meu trono no seu coração. Mas eu não estou aí. Você pode orar, você pode ir para a igreja, você pode fazer tudo isso, mas eu não estou aí. Porque quando a situação financeira está boa, você fica bem. Mas quando a situação financeira fica ruim, você fica mal. Sabe por quê? Porque quem governa a sua vida é Mamon. Gente, ali parou a conversa, porque eu não sabia o que fazer. Eu queria enfiar minha cabeça na parede, qualquer que eu visse na rua. Bateu o desespero. Aí eu comecei a chorar, eu falei: Senhor, isso na rua, tá? Me ajuda, Senhor. Ok, tudo bem, então o Senhor tem razão. Como que eu faço para quebrar com isso? Aí ele parou de responder. E eu comecei a orar nesse propósito. Então, até então, eu orava, eu fazia jejuns, fazia propósito, tudo com um intuito: de Deus mudar a minha situação, de Deus mudar o meu cenário. E foi ali que eu entendi que, na verdade, o maior milagre que eu precisava não era na vida financeira, era aqui dentro. Hoje eu estou falando isso, mas na época foi bem difícil. Eu comecei a buscar Deus: Senhor, quebra isso dentro de mim.
me ajuda e tal. E eu comecei a buscar a Deus. E antes, aqueles períodos de oração, de jejum que eu fazia para buscar milagre, para buscar a solução de problemas, eu comecei a mudar a minha visão. E aí que o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu comecei a desenvolver um coração grato. Por isso que essa letra. E eu comecei, ao invés de gastar o meu tempo de oração ali de joelhos a Deus, pedindo um milagre, ensinando a Deus a ser Deus, que às vezes é assim que a gente faz, né? Deus, faça isso, abra tal porta, faça tal coisa, como se Deus precisasse das nossas orientações. E eu comecei, ao invés de ficar focando o meu olhar nos problemas, naquilo que eu não tinha, eu comecei a focar as minhas energias e na minha visão daquilo que Deus já havia me dado, aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, e eu fiz como fala nessa canção. Eu comecei a lembrar, em oração ali, no meu momento com Deus, no meu devocional, eu comecei a orar, lembrando a Deus de tudo aquilo que Ele já tinha feito por mim. Eu deixei de lado aquilo que eu precisava, eu ainda estava precisando. Mas eu comecei e falei, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor me livrou de tal e tal, tal? O Senhor lembra disso? Nossa, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse aquele livramento, eu não estava aqui hoje. O Senhor lembra daquele acidente que o Senhor me livrou? O Senhor lembra dessa situação na Pan-Traçomia, quando aconteceu? E eu comecei, passei horas ali tentando lembrar e tentando contar ao longo da minha vida todas as situações de livramento, de bênção, de tudo que Deus já fez na minha vida. E eu falei, cara, peraí, tantas coisas que Deus me fez. Salvou minha vida, meu casamento, minha finança, tudo que Deus fez na minha vida, agora eu vou jogar isso tudo no lixo por causa de um único problema? Obrigado por o Senhor ter morrido na cruz. E a gente começa. Deus não está interessado em ser um resolvedor de problemas. Deus está interessado em ser o nosso amigo, nosso companheiro, nosso pai. E foi exatamente o desenvolvimento desse coração grato para com Deus que os altares de Mamon foram sendo destruídos dentro de mim. E as noites que eu não conseguia dormir, eu já conseguia. Mesmo com o problema ainda estava lá. Mas eu conseguia ficar em paz. Comecei a ter paz, já não ficava descontando, mesmo com todos os problemas que ainda estavam em volta. Eu comecei a sentir o que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento. Porque a paz natural é aquela que você tem a paz quando tudo está bem. Mas a paz que excede o entendimento é quando você tem paz quando tecnicamente você não deveria ter. Você tem paz em meio à guerra. As pessoas olham como é que você consegue passar por isso que você está passando e não desanimar, não ficar desesperado, não ficar atordoado e ter paz, e sorrir, e servir a Deus. É o Espírito Santo, não vem da gente. Depois de realizar um milagre aqui dentro, que o milagre ao entorno da minha vida começou a ser feito. Então, meu irmão e minha irmã, eu não acredito em coincidência. Você não clicou nesse vídeo aqui à toa só para ver uma análise. Se você clicou aqui porque o Espírito Santo quer tratar algo contigo, uma sugestão de Deus para você, pare de buscar a Deus apenas para resolver problemas. Experimente desenvolver o coração grato. Experimente fechar os olhos para o problema por um tempo e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez. Pelo milagre da salvação, da redenção, tudo que Ele fez na sua vida, pelo que você já tem hoje, pelo que você já conquistou. Tenho certeza que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas, Deus vai acrescentando, que às vezes a gente quer buscar só as outras coisas, Deus em último lugar. E aí a gente não tem nem Deus e nem as coisas. Mas quando a gente buscar Deus em primeiro lugar, Deus vê a sinceridade no nosso coração, cura nosso caráter, transforma o nosso ser e, consequentemente, todo o nosso ambiente passa a viver um ambiente de milagres. Isso aconteceu não só na minha vida, mas na história desse canal. Se esse canal aqui tá de pé hoje, foi por causa disso. E para você entender melhor como isso aconteceu nesse canal e pode acontecer na sua vida também, clica e assiste esse vídeo aqui, que esse testemunho aqui pode virar a sua vida para sempre. Clica, assiste e que Deus te abençoe.